A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, hoje, sábado, pela misericórdia do Senhor Deus, para falar da palavra de Deus a você, e quero desejar uma boa tarde, boa noite ou um bom dia, dependendo da hora em que você vai assistir essa pregação, essa ministração. Quero informar também que, primeiramente, ela é ministrada pelo meu Instagram, @iambelém, e posteriormente, se assim Deus o permitir, vai ser postada no YouTube, certo? Meu nome é Iambelém, como eu falei, sou da comunidade de fé Assembleia de Deus, Bela Vista. E todos os dias, todos os sábados, na verdade, às 18 horas, sempre que Deus me permite, como até aqui tem permitido, eu tento trazer a palavra de Deus especificamente para quem não é cristão, para quem não conhece Cristo especificamente, ou seja, é uma mensagem evangelística, é uma mensagem de cunho semeador. É como aquela pessoa que sai plantando a sementezinha, oferecendo a semente para ver se vai cair em boa terra, como fala a palavra de Deus. E quero ler com você em Mateus. A paz do Senhor, Michele, fico feliz com a sua presença aqui, a graça e a paz. Como eu falei, Michele, é uma mensagem de conteúdo evangelístico, como eu estou fazendo todos os sábados, e especificamente para as pessoas que ainda não conhecem Cristo, não têm um contato com Cristo, que é uma alternativa de vida. Então eu vou apresentar essa alternativa de vida e quero agradecer a sua presença, Michele, porque sempre está conosco. E a leitura de hoje vai ser em Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 66, e Mateus 28, versículo 1 até o 15, certo? Primeiramente eu vou proceder com a leitura. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e fino, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo eles apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos.
E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de fazer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão, e de dizer. E quando iam, eis que algumas da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam ocorrido. E, reunidos os chefes dos sacerdotes com os anciãos, formaram um conselho entre si e deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Obrigado, Michele. Obrigado, Michele. Novo Viver Missão também entrou aqui. A Graça e a Paz, Novo Viver Missão, que é ordenado ali, organizado pelo Ravel, que inclusive é primo da Michele. A família abençoada aí, né? A família do Ravel. Ravel e Michele aí, os primos de primeira, né? Graças a Deus, uma família aí muito abençoada. Então vamos lá, nós lemos esse texto. E eu queria dividir esse texto com você em 3 partes, certo? Esse texto é muito interessante, que fala da morte e ressurreição de Cristo. De forma geral, Jesus Cristo disse que era o Senhor, disse: Eu sou o Cristo, e disse que haveria de ressuscitar. Os principais dos sacerdotes e os fariseus não acreditavam nisso. Pelo contrário, disseram: Ó segurança, manda, pois, ó meu Senhor, eu quero te lembrar que esse mentiroso, Jesus, que é enganador, disse que ia ressuscitar ao 3º dia. Aí, para não acontecer que os discípulos deles venham e tomem o corpo dele do sepulcro, que fique uma guarda lá, de pronto, para nenhum discípulo dele chegar e arrancar o corpo de Jesus do sepulcro e dizer que foi ele que ressuscitou. Só que aconteceu a ressurreição de Cristo, como ele havia prometido, e não teve soldado nenhum que pudesse intervir nisso. O anjo de Deus apareceu, eles ficaram atemorizados, tremeram, ficaram paralisados, e o anjo veio dar a notícia que Jesus já ressuscitara. Só que os chefes dos sacerdotes e os fariseus, não se contentando com o fato de Jesus ter ressuscitado, ainda subornaram os guardas, para com que, se essa conversa chegasse ao governador, eles dissessem que eles haviam dormido, e por esse fato, pelo fato de que eles haviam adormecido, os discípulos chegaram e tomaram o corpo de Jesus. Ou seja, de qualquer modo eles queriam e acreditavam que Jesus não era Cristo, e mesmo Jesus ressuscitando, ainda faziam de tudo para mascarar a ressurreição de Cristo, para dizer que Cristo não ressuscitou. Era uma coisa muito louca, vamos dizer assim, é um engano a si mesmo, a pessoa tentando se enganar, que é psicologicamente incompreensível, né? Isso, em regra geral, é isso. Só que eu quero bater em 3 pontos, tocar em 3 pontos com você que me escuta hoje, com você que tirou o seu tempo e quer uma alternativa a esse mundo, que quer um mundo diferente, que quer um mundo, não um sistema pecaminoso, que te encanta, mas que te leva para um caminho horrível, que é para o inferno. Ele te enfeita todo, te dá alegria, entre aspas, só que é passageira, é como um anzol. Ele é todo enfeitadinho, tem ali uma alimentação, mas quando você abocanha também tem um anzol, e você é fisgado por ele. E quero mostrar 2 grupos aqui. Nos versículos 62 a 63 dessa leitura, a palavra afirma o seguinte: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, onde Jesus havia morrido, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. E disseram o seguinte: Senhor, lembramo-nos de que disse aquele enganador. Afirmavam que Jesus era um enganador. E disseram assim: Ele falou que depois de 3 dias ressuscitaria. E ainda continuaram os chefes dos sacerdotes e os fariseus: Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança,
até o terceiro dia, para com que não seja que os discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo que ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Ou seja, queria dizer que Deus errou duas vezes. Eles afirmavam que Deus errou por dizer que era Cristo, que no caso aqui, como eles disseram, era o primeiro erro, e errar a última vez ao dizer que ressuscitou. E Pilatos concedeu. Pronto, vai lá os guardas e vão guardar o sepulcro. Então esse tipo de pessoa, o primeiro grupo, é o grupo dos sacerdotes e fariseus. É o grupo que não crê em Cristo. É o grupo que acha que Jesus Cristo é um enganador. É o grupo que não tem consciência de quem é Jesus. É o grupo totalmente alienado de Cristo. É o grupo que aposta todas as suas moedas nessa vida. Investe tudo nessa vida e não sabe quem é Jesus. Esses fariseus e esses sacerdotes chegaram a um ponto de dizer que Jesus é um enganador. E não acreditavam que Jesus era o Cristo e que ia ressuscitar o terceiro dia. E muitos, no nosso tempo, no nosso século XXI, bem como nos passados, procedem da mesma maneira, como procederam da mesma maneira. Não acreditam que Jesus é o Cristo, não acreditam que Jesus ressuscitou, é mais uma história, é uma besteira, é uma coisa inacreditável, isso é uma ilusão, é uma coisa que não é possível, é coisa de quem passou por uma lavagem cerebral, é coisa de quem não tem conhecimento. Quem acredita em Cristo é quem não tem conhecimento, não é evoluído intelectualmente. E apostam tudo nessa vida, né? Fazem graduações, pós-graduações, investem todas as suas forças, as suas finanças nesse mundo. Apostam tudo e casam e querem boas companhias para os seus filhos e comem e bebem e se alegram e nos finais de semana estão nas casas de praias e se divertem e vivem a vida como diz o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. E vivem uma vida solta, pensando que está tudo bem. E não é errado você viver pensando no seu futuro, investindo no seu futuro, querendo uma graduação, uma pós-graduação, se especializando, se alegrando, desfrutando a beleza do mundo. O errado é quando você só faz isso. É quando isso é o seu Senhor e Cristo fica de lado. O errado é quando você faz isso e não tem consciência de quem é Cristo. Quando você faz isso, esquece de Jesus. Você sequer sabe quem é Cristo e aposta tudo nessa vida. E isso é uma loucura. Loucura não é crer em Jesus que existe. Loucura é você investir numa vida que dura no máximo 100 anos. Tem pessoas aí que têm 114 anos viva e ainda é viva, mas arquejando, idosos com doenças e enfermidades, e não passa disso. É no máximo isso. E investem tudo nessa vida e não na vida eterna. Isso é triste. Isso é terrível. Isso é loucura. Loucura não é crer em Cristo. E temos também o segundo grupo de pessoas. Eu quero que você, se você já leu, se você me acompanhou desde o início, Mateus 28, 11 ao 15 afirma o seguinte: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, que Jesus Cristo já tinha ressuscitado. E se reuniram quem? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus novamente. E se reuniram ali, deram dinheiro aos soldados, subornaram os soldados para dizer assim: olha, vocês vão dizer assim: os discípulos vieram de noite e tomaram o corpo de Jesus. E se o governador ficar sabendo disso, nós vamos ali dar um jeitinho para com que vocês não sejam... para com que vocês não saiam prejudicados nessa mentira. Então tentaram dar um jeito. Esse segundo grupo de pessoas, ao contrário do primeiro, tem conhecimento de Cristo,
como os fariseus e sacerdotes. Jesus já ressuscitou. Eles já sabiam disso, mas queriam a todo custo enganar a si mesmo. Então esse segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que sabem quem é Jesus Cristo, já ouviram falar de Jesus Cristo, têm consciência de Jesus Cristo, mas se engana, quer viver a sua vida e deixar Jesus Cristo de fora, embora tenha consciência. E a coisa mais difícil de se compreender não é ser cristão, porque ser cristão, tudo bem, Karine Bastos, a graça e a paz, que Deus seja com a sua vida, e vai ficar gravada, Karine, lá no meu IGTV, se tu quiser assistir desde o começo, e também lá no YouTube. Fico feliz com a sua presença. Então, como eu estava falando, loucura não é crer em Cristo. Loucura é você saber que Cristo existe e tentar se enganar, como os fariseus e os chefes dos sacerdotes. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas inventaram a história, pagaram ali os guardas para inventarem que os discípulos vieram e pegaram o corpo de Jesus quando eles estavam dormindo. Isso é até louco de se compreender, como é que a pessoa engana a si mesmo. Então esse é o segundo grupo de pessoas, que vivem a par de Cristo, embora tenham conhecimento de Cristo, sabem quem é Cristo, mas preferem não se envolver com Cristo, porque as pessoas que têm status, que são tidas como intelectuais, não aprovam essa conduta de crer em Cristo. Então ela é tentada a dizer o quê? Não, então eu não vou ser bem aceito na sociedade, embora eu saiba quem é Cristo. Eu vou ser tido como um doido, como um Zé Ninguém, que não conhece nada e que não sabe de nada se eu crer em Cristo. Eu vou ser motivo de chacota, como esse evangelho nos canais, nas programações, que é motivo de chacota. Então esse segundo grupo se envergonha de Cristo. E a terceira parte, ressurreição de Cristo. Mateus 28, 1 a 9. E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou e, removendo a pedra, assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e como mortos. Os mesmos guardas que haviam sido concedidos por Pilatos para guardar o sepulcro, ficaram aterrorizados diante de um anjo, perplexos, pasmos e com medo. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. Ele não está aqui. Se você for procurar pelos intelectuais do século XXI e dos outros séculos passados, você vai encontrar eles nos seus túmulos, nos seus respectivos túmulos. Você vai lá e vai achar a ossada. Você vai, contata com os familiares, pergunta onde é que está. E está ali, o caixão, enterrado, morto. Aqueles que falaram mal de Cristo, que afirmavam que Jesus Cristo não existia, que Jesus Cristo não é poderoso, que crer em Cristo é coisa de louco, que não faz sentido crer em Cristo, que não é intelectual crer em Cristo, que quem crê em Cristo é porque passou por uma lavagem cerebral. Eles estão aonde? Numa sepultura, enterrados. Estão lá. Porém, contudo, todavia, entretanto, como o anjo falou, Cristo não está aqui. Cristo não está no túmulo. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. E quer eu acredite, quer você acredite ou não, isso não vai fazer diferença. Ele ressuscitou. Vai fazer diferença a sua crença na sua condenação ou na nossa salvação. Porque de fato ele ressuscitou. É que nem você crer no seu coração porque ele você não está vendo. Não, eu não creio que eu tenho um coração, embora eu coloque minha mão em cima do peito e sinta ele pulsar porque eu não estou vendo o coração. Então não creio. Um exemplo bem simples para você compreender. É mesmo jeito Cristo.
Se você não crê em Cristo porque não vê ou porque não sente, Ele não vai deixar de existir porque nós não cremos nele. Ele vai continuar sendo Deus e ressuscitou. Então nós temos um Deus, nós temos um Pai, e nós não podemos andar aqui de modo aleatório, de modo solto, porque só existem dois caminhos, eu sinto lhe dizer. É um caminho que leva à salvação e um caminho que leva à condenação eterna. E eu quero dizer para você que me assiste hoje, que se você tem andado por esse caminho largo, por esse caminho espaçoso, que é uma vida sem Cristo, uma vida medíocre, e você pode até ter tudo, e você tem uma família boa, filhos bons, e você tem um emprego bom, e você tem status, você tem tudo, mas lhe falta uma coisa: Cristo. Porque Ele é o verdadeiro tesouro. Se você tem tudo de bem material e você aposta tudo que tem nessa vida, eu quero te alertar e te dizer, em nome de Jesus, pare e volte. Pare e pense na sua vida. Pense que não só existe essa terra. Pense que isso é passageiro e comece a investir. Quero te aconselhar isso. Comece a investir no céu. Comece a investir no espiritual. Viva a sua vida com Cristo. Não é que é errado você planejar e você ter sua vida diária, desde que Cristo seja o centro e de que Ele seja o seu norte. Então quero te convidar a você receber esse Cristo. É só crer. É crer em Cristo, é pela graça. E todos os teus pecados serão perdoados. E você vai ter a salvação por intermédio da regeneração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, quando você aceitar onde você está, eu não sei onde você está me escutando, se você já pensou em desistir, se você pensou em tirar sua própria vida, se você acha que é muito difícil viver no mundo, que a vida tem te sufocado, que você está cheio de peso e de que não aguenta mais, eu te ofereço Cristo, que disse que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então você quer viver uma vida de verdade, uma vida bem vivida, leve Deus em consideração. Pare onde você está e não dê mais um passo sem Cristo, porque você está prestes a cair no abismo. Pare e volte. Receba Cristo onde você estiver. Creia, é Jesus Cristo quem transforma. E que se você receber Cristo onde você estiver, você pode orar da forma que você souber e peça a Deus para que entre no seu coração. Diga: Jesus, eu quero receber a sua presença hoje na minha vida. Eu quero te receber, Espírito Santo. É pela graça, como o Ian disse. Eu não preciso fazer nada. É só crer. E eu creio em Ti, Jesus. E a partir de hoje eu quero começar uma nova vida contigo. E quero abrir mão dos meus sonhos e viver os Teus sonhos, Pai. Porque essa vida não é tudo. Essa vida passa. Mas quem permanece com Jesus Cristo vive eternamente. Então, eu quero te agradecer. Você que ficou até o final aí comigo na live, você que vai assistir posteriormente, pense comigo, reflita comigo, leve em consideração o que eu disse. Se você acha que eu tenho razão, pelo Espírito Santo de Deus, você receba Cristo. Você medite nesse texto que eu falei, receba Cristo e viva uma vida diferente, essa nova perspectiva, essa nova visão, essa vida, esse mundo paralelo ao mundo. Agora, se você julgar que Cristo não existe, que é errado, que o que eu falei você não quer levar em consideração, eu te agradeço também do mesmo jeito, e você pode assistir e pular esse vídeo, fica ao seu critério. Mas eu queria muito que você levasse isso em consideração, certo? Então, muito obrigado a todos. Como eu vou reforçar, meu nome é Ian Belém. E todos os sábados às 18 horas, pela graça de Deus, eu estou ministrando o Evangelho de Deus. Meu Instagram é Ian Belém, também vai ficar no YouTube. Agradeço aí a sua compreensão, a sua paciência em me escutar, e que Cristo te abençoe. Amém.